Glória a Deus. Meus queridos irmãos, né, nós estamos em um culto de missões, né? Culto este que já é um culto oficial, né? É um culto onde nós lembramos do nosso chamado, nós lembramos do compromisso e a responsabilidade de cada um de nós, que nós temos. Esse culto não é nada mais e nada menos um lembrete, para que nós não venhamos esquecer da ordenança de Jesus. Glória a Deus. Ele não chamou a gente para que a gente decida, para que nós decidimos se queremos fazer missões ou não. Não. Ele nos chamou, glória a Deus, com esse compromisso. Ele nos chamou com esta tarefa. Se eu e você não estamos fazendo missões, nós precisamos rever tudo aquilo que a palavra de Deus diz. Glória a Deus. Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui aos irmãos, é uma obrigação. Fazer missões não é por vontade, não. É uma determinação do próprio Deus. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, missões, já foi falado nesta noite, né? Missões, ela é feita em 3 pilares, né? Missões, primeiro, missões, ela é feita em oração, né? Tudo que nós fazemos é em oração, pedindo a Deus que nos capacite, pedindo a Deus que nos encoraje, nos dê saúde, né? Também, meus irmãos, missões, ela é feita por voluntários, né? Que atende o chamado de Deus e se entrega a esse chamado, né? A deixar a sua cultura, deixar a sua família, deixar seu trabalho e ir viver, né? Aquilo que Deus tem feito, tem colocado nos nossos corações. Glória a Deus. E por último, meus irmãos, e muito importante também, todos os 3 é muito importante, que é a nossa contribuição. Aleluia! Né? Se você contribui, você está engajado nessas missões, né? Glória a Deus. Então, meus irmãos, missões é feita por pessoas que vão ao campo missionário, por pessoas que oram em favor desta obra. Glória a Deus. E também, meus irmãos, por todo aquele que contribui. E eu digo aos irmãos, sendo para escolher, meus irmãos, escolha orar ou escolha contribuir, porque não é fácil, né? Não é fácil você deixar a sua cultura, né, e ir para um campo missionário transcultural, né, onde vai mudar tudo, os costumes, as comidas, né, as leis. Lá é sofrimento, né? Mas vale a pena sofrer pela causa de Cristo. Muito mais ele sofreu por mim e por você. O próprio Jesus, meus irmãos, ele não mediu nenhum esforço para que eu e você estivesse aqui nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele não mediu nenhum esforço. Glória a Deus. Deus, ele tinha um plano perfeito, né, criado desde a fundação do mundo. Aleluia. Né, de resgatar, trazer de volta o ser humano para si, pois do qual ele era o dono, né? E agora ele manda seu filho também para cumprir, né, com a sua missão a esta terra. Glória a Deus. Glória a Deus. E o seu filho, ele não mediu nenhuma dificuldade, né? Ele não mediu, meus irmãos. Ele não descansou enquanto esteve nesta terra. Ele correu. Ele enfrentou chuvas, enfrentou tempestades, enfrentou, como foi dito nesta noite, cara feia, espancamento. Ele foi rejeitado. Sabe por quê? Ele foi tudo isso por mim e por você. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha o quanto nós somos importantes para o nosso Deus. Glória a Deus, olha o tamanho da misericórdia de Deus por mim e por você. Glória a Deus. Você deixando, você pode fazer uma análise da sua vida e dizer, rapaz, por mim, né? Por mim, um covarde, por mim, né? Que não valia nada. Quando ele fez o sacrifício, meus irmãos, na cruz do Calvário, por mim e por você, nós não valíamos nada. Nós estávamos
no mundo de trevas, nós estávamos perdidos, nós estávamos distanciados de Deus, mas Ele disse: é por Ele e por ela. Aleluia. Eu vou até o fim. Eu vou até o fim. Aleluia. Por ela. Eu vou até o fim por Ele. Eu não vou olhar o que eu vou sofrer, não. Aleluia. Eu vou pagar o preço por ela. Eu vou pagar o preço por Ele. Aleluia. Glória a Deus, meus irmãos. E o texto que eu quero nesta noite compartilhar com a igreja, que o Senhor colocou no meu coração, é Mateus capítulo 9, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus capítulo 9, e versículo 35, que nos diz a palavra do Senhor. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiro para a sua seara. Glória a Deus. Palavra do próprio Jesus nesta noite mencionada em sua palavra. Glória a Deus. E percorria Jesus todas as aldeias. Jesus, ele não fazia acepção de pessoa. Jesus, ele não fazia acepção de raça, tribo, língua, não. Aleluia. Ele mandou percorrer os quatro cantos, até os confins da terra. Ele não disse: olha, fica só em Atos 8. Ele só disse assim: ó, vocês pregam em Jerusalém, né? Vocês pregam em Jerusalém, aí depois que terminar, vocês vão a Samaria, aí depois vocês... Não. Ele disse: ficar em Jerusalém. Glória a Deus. Que vocês vão receber do alto poder. Glória a Deus. Mas depois, aí vocês vão até os quatro cantos do mundo, até os confins da terra. Glória a Deus, meus irmãos. Isso que aqui nós estamos tratando nessa noite, missões, ela tem que estar sendo feita em todo canto e ao mesmo tempo. Nós não podemos, não fazer Monteiro. Meu campo missionário é Monteiro, depois eu faço Sumé, depois eu faço a Prata. Não. Vamos fazer Monteiro, vamos fazer Sumé, vamos fazer Prata. Aleluia. Jesus sozinho, ele percorria todas as aldeias e ensinando nas sinagogas dele. Jesus estava nos templos ensinando. Ele disse: não, eu vou percorrer as aldeias. Glória a Deus, eu não vou ficar dentro de quatro paredes, não. Eu vou avançar. Aleluia. O meu Pai, ele tem pressa de salvar. Aleluia. Eu preciso anunciar essa salvação. Eu e você, meus irmãos, nós precisamos avançar. Nós precisamos sair das ruas e anunciar: Jesus está voltando. Jesus tem um céu preparado para ti. Ô jovem, homem, deixa esse vício. Aceita Jesus. Jesus pode te transformar. Jesus, ele pode mudar a tua vida. Meus irmãos, nós temos que fazer isso. Nós precisamos sair dos templos e anunciar que Jesus está voltando. Glória a Deus. O próprio Jesus, Filho de Deus, ele percorria com toda a dificuldade da época, com toda a perseguição da época. A perseguição religiosa era a maior que poderia existir. Aleluia. Glória a Deus, meus irmãos. E o Senhor, ele anunciava o evangelho do reino. Glória a Deus. Ele anunciava: meu Pai me mandou numa missão, viu? Glória a Deus. Se você se arrepender dos seus pecados, ele vai te salvar e vai levar você para o céu. É simples, meus irmãos. Isso aqui até uma criança pode pronunciar. Isso é que é evangelho. Mas muitas das vezes a gente olha para a rejeição e desiste, meus irmãos. Porque não aceitaram, a gente volta para casa triste. Mas o Senhor disse, aleluia, que o nosso papel é anunciar. Aleluia. Quem convence, meus amados irmãos, é o Espírito Santo. Deixe isso para Ele. Aleluia, faz o teu trabalho. Aleluia, vamos fazer aquilo que o Senhor mandou e disse: ó, ir e anunciai. Aleluia, a todas as nações, a todos os reinos, até o confim da terra. Anuncia as minhas boas novas de salvação. Glória a Deus. E Jesus, meus irmãos, enquanto estava aqui, ele se preocupava com a salvação do homem,
né, a parte espiritual do homem, mas também a necessidade do homem, porque o versículo continua dizendo assim: e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Jesus não só curava aquele que levantava a mão e dizia, eu te aceito, não. Jesus, ele tinha dó e dizia, eu te curo nesta tarde, eu te curo nesta noite, aleluia. Não precisa você levantar as mãos não, porque eu não estou com moeda de troca não. Não, você está necessitado e eu vou lhe curar, aleluia. Glória a Deus. Então, meu irmão, não vamos nos preocupar se a gente anuncia, a pessoa aceita, não. Se a pessoa quer uma oração, vamos orar, deixe que o Senhor depois trate com ela. A nossa missão é essa, meus irmãos, é anunciar, aleluia, é percorrer, aleluia, glória a Deus, toda esta cidade a qual nós pertencemos neste lugar. Glória a Deus. Esse campo missionário aí fora não é a responsabilidade do diácono José Vicente, que é o coordenador de missões desse lugar. Não, essa responsabilidade dessas vidas aí, todinha aí fora, é minha e sua. Glória a Deus, é nossa responsabilidade. Sabe por quê? Porque Jesus, ele chamou para si não admiradores. Jesus, ele não chamou para si não pessoas que dão like, não pessoas que batem palma, não. Jesus chamou para si, aleluia, discípulos. Aleluia, eu e você somos discípulos de Cristo. Aleluia, eu e você estamos engajados no exército de Deus. Glória a Deus. E evangelho não é lugar de descanso não. Aleluia. Evangelho é exército de Deus. Glória a Deus. E exército, ele pega a sua arma, a sua espada e vai guerrear. Aleluia. Porque a guerra dele não é contra carne e sangue não. Não. Deixa a pessoa fazer o que quiser. Aleluia. A nossa guerra é travada contra as hostes espirituais da maldade. Glória a Deus, nós precisamos anunciar, nós precisamos pregar em tempo e em fora de tempo. E o Senhor conta comigo e com você. Glória a Deus, é bonito aqui eu vendo todos louvando ao Senhor, né? A jovem, criança, aleluia. Faça isso nas ruas, minhas irmãs. Faça isso na sua escola, não tenha vergonha não. Paulo disse, eu sou devedor. Aleluia, eu sou devedor de Cristo. Aleluia, o que eu faço, aleluia, é porque eu devo. E ele disse, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Aleluia, ele disse, eu não me envergonho. Sabe por quê? Porque é poder de Deus. Aleluia, e salvação para quem crê. Aleluia, olha o que é Evangelho. Glória a Deus, e isso está na minha mão, meu irmão, isso está na sua mão. Glória a Deus. Isso está, essa dádiva, aleluia, é uma honra para nós, meus irmãos, porque Deus podia muito bem mandar os anjos dele vir pregar. Ele disse, não, eu vou pegar um homem cheio de defeito, que eu transformo, que eu mudo a vida dele, e ele vai ser exemplo, e ele vai anunciar o que eu posso fazer. Senão a gente dizer, eu faço demais para anjo já é santo, anjo já é, né, já tem a vida toda certa. Deus disse, não, eu vou pegar um todo errado. Aleluia, glória a Deus, eu vou pegar um todo cheio de defeito, aleluia, eu vou pegar um que ninguém dá nada por ele, eu vou lavá-lo pelo meu sangue precioso, aleluia, eu vou botar sapato nos seus pés, aleluia, ele vai sair pelas, eu vou encher ele de graça e de sabedoria, e vou dizer, vai anunciar, vai aos cativos, aleluia, vai ao drogado, vai ao macumbeiro, vai lá dizer que Jesus pode transformar também a vida deles. Glória a Deus, nós estamos aqui, meus irmãos, porque nós temos a certeza e a convicção, aleluia, do que Deus pode fazer na vida do homem. Eu e você somos isso, somos prova viva do amor e da misericórdia de Deus. Glória a Deus, meus irmãos, e o texto continua dizendo, e vendo a multidão, teve compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelha que não tem pastor. Meus irmãos, a ovelha, Jesus usou o exemplo da ovelha, porque a ovelha é um ser muito frágil. A ovelha ela não enxerga o perigo. A visão da ovelha é muito curta. Se tiver um buraco ali, não tiver um pastor, ela cai, ela se perde. E Jesus comparou o povo, né? Aquela grande multidão com uma ovelha que não tem pastor, aleluia, que anda desgarrado, anda sem ter caminho, sem rota, ela não tem nenhum destino. Jesus disse, rapaz, falta um pastor, aleluia, falta alguém que conduza esse rebanho, aleluia, glória a Deus. E o Senhor teve misericórdia dessas pessoas,
e ele diz para os seus discípulos: a seara é realmente muito grande. A seara, meus irmãos, às vezes você está dizendo aí, não, mas eu tinha vontade de ser um regente de um conjunto, mas na minha congregação já tem meu irmão, minha irmã. Nesta noite, mude sua visão, a seara é muito grande. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, a seara é muito grande. Glória. E é pouco os ceifeiros, foi o próprio Jesus que disse. Aleluia. Glória a Deus. E sabe o que eu e você tem que fazer? Aleluia. A gente tem que tomar posse daquilo que está em nosso coração. Eu vou ser um regente. Eu vou ser um pregador da palavra. Eu vou ser um levita. Aleluia. O Senhor Ele vai me dar oportunidade. Sabe o que é que falta em nós, meus irmãos? É a gente, aleluia, dar o primeiro passo. É nós nos prepararmos para quando o Senhor dizer, é você, eu estou preparado. Aleluia. O Senhor tem planos para todos nós, meus irmãos. Certa vez, meus irmãos, um jovem estava pregando na rua e um homem quis zombar dele, né? Chegou lá, tomou a Bíblia e rasgou uma folha e disse: eu vou fazer um cigarro com essa folha. E o jovem disse: não faça isso com a sua vida. Não faça isso não, que Deus venha ter misericórdia de você. Ele disse: se você me der ela, eu garanto a você que eu fumo todas as páginas. O jovem disse: se pois deixa eu dizer um negócio a você, eu lhe dou ela. Agora toda folha que você arrancar para fazer um cigarro, você vai ter que ler ela. O homem disse: está feito o trato. Está feito. Glória a Deus. E era um Novo Testamento, meus irmãos. E depois aquele homem procurou o jovem e disse: vamos na minha casa. O jovem ficou até com medo. Disse o jovem: mas ele já fumou tudinho, né? Todas as folhas já fumou. E quando chegou lá, aquele homem disse: desde aquele dia que eu não consigo mais dormir. Desde aquele dia eu não consigo mais dormir. Eu já gostei mais por quê? Ele disse: porque eu fumei mais outra folha. E desde aquele dia eu li e eu não consegui mais. Porque eu vi a grandeza que há neste Deus. Glória a Deus. Deixe, meus irmãos, eles zombarem de você aí fora. Deixe eles chacotear com você, não se importa não. Continue entregando literatura, mesmo que aquele que diga: eu não quero, se fosse dinheiro eu queria. Eu não sei se os irmãos já passaram por isso. Mas tem gente que diz: se fosse dinheiro eu queria. Não se importa com isso não, continue entregando. Continue semeando. Você está semeando a semente. E a semente ela é boa. O solo pode ser ruim, mas a semente ela é boa. Aleluia. E aquele homem disse: eu quero agora o restante. Eu quero agora o restante dessa Bíblia, porque era só um Novo Testamento. Aleluia. Glória a Deus. Então, meus irmãos, Saulo ele era um perseguidor do povo de Deus. Saulo ele escrevia cartas para prender os servos do Senhor, para baterem, né? Para até matar. Ele consentia, a Bíblia diz que ele consentia, ele não matava, mas ele consentia que fizesse isso com os servos do Senhor. Mas um dia Deus, o próprio Jesus, ele teve um encontro com Saulo. E ele se apresenta com Saulo no caminho de Damasco. E todos nós conhecemos a história. Ele cai do cavalo. E quando ele cai do cavalo, ele não diz assim. Jesus não diz assim, não. Ele pergunta: quem és, Senhor? Jesus não diz: não, eu sou, né? Eu sou, porque tu está perseguindo o meu povo, né? Ele não diz isso não. O que é que Jesus diz? Eu sou Jesus a quem tu me persegues. Aleluia. Quando eles vêm te perseguir, estão perseguindo Jesus. Aleluia. Ele não está perseguindo eu não, que sou falho, sou fraco, sou pequeno, sou indefeso. Aleluia, aqui, né? Mas ele está sempre, quando ele vier zombar de você, ele vem zombar de mim, eles estão zombando do próprio Cristo. Aleluia. E isso não fica impune. E ele disse: eu sou Jesus a quem tu me persegues. Aleluia. E tirou logo a vista dele, como todos nós sabemos do texto. E foi preciso um servo do Senhor, por nome Ananias, ter que orar por ele, para que a vista dele voltasse. O que é que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Então, meus irmãos, perseguidos nós vamos ser.
injuriado nós vamos ser, aleluia, mas vale a pena seguir a Jesus, vale a pena ouvir a sua voz, obedecer o seu mandamento, aleluia, vale a pena, porque Ele disse em sua palavra que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Glória a Deus, eu e você não estamos sozinhos não, meus irmãos, aleluia. Convide pessoas em cultos, qualquer culto, mas em especial em missões, convide e espera ele dizer não, tem nada não, não tem problema não, meus irmãos. O nosso papel, aleluia, é convidar. O nosso papel é anunciar. Como eu já disse, a responsabilidade de convencer é do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Lógico que nós queremos fazer um evangelismo e colher frutos, mas quando nós saímos apenas para semear. Aleluia. A semeadora é eu e você que faz. Aleluia. O Senhor, Ele faz chover e é o Senhor que dá o quê? Crescimento. Aleluia. O nosso papel nós temos que fazer. Não vamos esperar que o Senhor venha dar crescimento onde nós não semeamos, que isso não vai acontecer. Glória a Deus. Meus irmãos, aleluia. E mais uma vez nós vemos a importância da oração. O próprio Jesus, Ele já mostra a nós. Ele diz: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Aleluia, glória a Deus. Está pouco, é pouco, aleluia, mas não se preocupa com isso não. Aleluia, pede ao Senhor da seara. Aleluia, vai para os pés dele e diz: Senhor, tu estás vendo a necessidade. Senhor, tu conhece a necessidade, Senhor, deste lugar. Manda ceifeiros, Senhor, para a sua seara. Esta igreja é de Deus. Aleluia, nós somos apenas os ceifeiros. Nós não precisamos, meus irmãos, se preocupar com quantidade de gente. Nós não precisamos se preocupar porque tem pouco. O próprio Jesus, Ele passou nesta terra como Deus e Ele viu essa necessidade. E Ele disse, ensinando ao discípulo: rapaz, vamos pedir ao Senhor da seara. Vamos pedir a Ele, que Ele é o dono. Aleluia. E não se preocupa com um pouquinho não. Não se preocupa não, porque naquele tempo os fariseus e saduceus, eles só abriam o templo se tivesse 10 pessoas. Jesus, quando chegou, o templo fechado, disse: oxê, por que não abriu ainda as portas? Ele disse: não, porque aqui nós temos essa lei. Estou resumindo, né? Aí Jesus disse: pois comigo é diferente. Aleluia. Aonde tiver 2 ou 3 no meio, eu estou. Glória a Deus. O próprio Jesus que falou isso, meus irmãos: aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, no meio Ele está. Então não se preocupa com quantidade. Aleluia. Glória a Deus. A única preocupação que nós temos que ter, meus irmãos, é de ser fiel a Deus. Aleluia. A única preocupação que nós temos que ter, meus queridos irmãos, é ser sincero diante de Deus, que não tem como nós enganá-lo, não tem como a gente trazer desculpa e achar que é justificativa para Deus. Não. Deus, Ele nos conhece por dentro e por fora. Eu podia justificar ao diácono José Vicente que eu não poderia estar aqui hoje, mas seria uma desculpa. Ele ia entender, ele ia achar que foi uma justificativa, mas Deus vendo lá no céu que eu estava com uma desculpa para não ter vindo chegado até aqui nesta noite. Glória a Deus. Então, meus irmãos, a gente é fácil, a gente querer mostrar ao homem algo que nós não somos, mas para Deus não tem como, porque tudo está patente em suas mãos. Aleluia. Ele tem todo o poder e toda a autoridade. Glória a Deus, no céu e na terra. Glória a Deus. E Jesus, no capítulo 10 e o verso 1, ele chama os seus discípulos, e chamando os seus discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para expulsarem e para curarem todas as enfermidades e males. Oh Deus! Glória a Deus. Glória a Deus. Eu e você, nós temos essa autoridade. Oh Deus! De pôr as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Aleluia. Aleluia. De a gente colocar as mãos sobre um processo e o inimigo, ele tem que bater em retirada. Ele tem que respeitar a autoridade que está em mim e em você. Aleluia.
Glória a Deus. A sociedade pode olhar para nós, irmão José Vicente, e não dá nada por mim. Mas sobre mim foi dada essa autoridade. Glória a Deus. Glória a Deus. Sobre mim, sobre você, nós temos essa autoridade. Onde o dinheiro ela não compra. Onde a fama não tem. Aleluia. Mas aquele que é lavado, que é remido pelo sangue de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aquele que vai bem cedinho, aleluia, buscar Jesus. Aquele que no dia difícil, dia de angústia, ele está dando graças a Deus por aquilo. Aleluia. O Senhor, ele está com ele. Glória a Deus. O Senhor é quem cuida, meus irmãos. Aleluia. É o Senhor que tira barreiras. É o Senhor que dá saúde. É o Senhor que abre porta. Até onde não tem parede, o Senhor, ele abre porta só para o seu povo passar. Aleluia. O meu escape, meu irmão, o teu escape vem de Deus. Aleluia. Não vamos olhar para as coisas desta vida, desta terra. Já foi falado nesta noite. Vamos olhar unicamente para Jesus. Aleluia. Que é o autor e é o consumador de nossa fé. Meus queridos irmãos, as horas estão querendo se avançar, né? Que é muito rápido. Mas eu quero deixar outra referência aqui para nós nesta noite, ainda sobre missões. Como eu disse, meus irmãos, missões, ela é um culto de nós relembrarmos, né? Quem nós éramos, né? O que estamos fazendo para Jesus, como nós estamos recompensando Ele, né? O que é que eu estou renunciando para Ele? Muitas das vezes, meus irmãos, nós esquecemos quem nós éramos, nós esquecemos, tem hora, né? E hoje estamos numa vida liberta, hoje nós somos libertos em Cristo Jesus, né? Hoje nós somos livres, nós deixamos de ser escravos e hoje somos livres. Estamos com uma vida boa e muitas das vezes a gente esquece, aleluia, de agradecer a Ele. A gente esquece de ser grato a Ele. E a gente começa fazendo as coisas, né, tudo fora daquilo a qual nós somos chamados. Nós somos chamados, meus irmãos, para pregar o Evangelho. Oh, glória a Jesus. Um salvo, meus irmãos, ele salva outra pessoa. Uma ovelha, ela busca outra ovelha. Aleluia. Esse é o papel da ovelha, meus irmãos. Não fique esperando que o pastor vá, não. O pastor é pastor de ovelhas. Agora, quem busca ovelha é ovelha. Glória a Deus. Lógico que é todo um conjunto, né? Mas às vezes a pessoa não quer esperar de não, o pastor que ele é assalariado, né? Não. É eu e você. Glória a Deus. Isso está sobre nós. Jesus, ele não escolheu um grupinho para fazer isso, não. Ele chamou todos. É uma obrigação. Evangelizar, fazer o ID do Senhor é obrigação minha e sua. Glória a Deus. Meus irmãos, ainda no mesmo Evangelho de Mateus, capítulo 28, e o versículo 18 diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado, palavra de Jesus, todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Glória a Deus. Quando eu e você estamos aí fora, né? Alguém pode olhar para nós e ver só nós. Glória a Deus. Mas comigo e com você está o próprio Cristo. Aleluia. Foi dada a Ele toda essa autoridade, meus irmãos. Foi dada a Ele toda a autoridade. E Ele disse: ó, ide, que eu estou convosco. Aleluia. Todos os dias até a consumação do século. É por isso, meus irmãos, que a igreja de Cristo está de pé. Aleluia. Porque Cristo está com a sua igreja. Já tentaram, meus irmãos, de tudo. Já tentaram nos parar, já tentaram nos calar. Estão tentando fazer tudo isso. Aleluia. Mas a igreja de Cristo, ela é invisível, ela é infalível e ela é imbatível. Não tem quem possa parar esta obra. Glória a Deus. Esta obra tem dono. Aleluia. Essa obra
tem, aleluia, o dono que se chama Jesus Cristo. Aleluia, porque só Ele, viu, é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, assim disse Cristo Jesus. Glória a Deus. Então, meus irmãos, nesta noite eu não vim atirar pedra em ninguém, né? Eu vim apenas lembrar para mim mesmo também da responsabilidade a qual eu tenho, aleluia, e compartilhar com os irmãos essa palavra a qual Deus colocou em meu coração. Glória a Deus. Temos esta missão em nossas mãos. Glória a Deus. Glória a Deus. E como eu já disse, meus irmãos, é uma grande honra para mim e para vocês, vasos de barros, né? Vasos de barros, aleluia, mas o que está em mim e em você, aleluia, é precioso, é o melhor de Deus, é a glória de Deus, aleluia, é a misericórdia de Deus que está sobre mim e está sobre a tua vida. Então sejamos gratos a Deus, aleluia, vamos dar as mãos, vamos nos unir nesse propósito, aleluia, porque se a igreja ela não faz missão, ela não é igreja de Cristo. Se a igreja não fizer missões, ela não é igreja de Cristo. Glória a Deus. Que Deus em Cristo Jesus esteja abençoando esta igreja, a vida de cada um de vocês. Sou grato a Deus pela oportunidade de retornar aqui a este lugar. Como eu disse, sou um devedor de todos vocês, né? Que foi aqui que tudo iniciou. Glória a Deus e eu louvo a Deus por isso. E foi aqui que começaram um povo me apresentando em oração, pedindo ao Senhor: Senhor, tem misericórdia daquele pequeno servo, e Ele tem tido até o dia de hoje. Glória a Deus. Eu agradeço aos irmãos pela atenção, pelas orações que eu sei que têm feito, pelo acolhimento que vocês tiveram por toda a minha família, por mim também neste lugar. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.